Colossenses, capítulo 1. Hoje nós vamos fazer a exposição dos versos 15 a 17, onde Paulo vai tratar sobre o segundo tema dessa perícope, desse bloco de texto, que vai do verso 13 ao verso 23. Verso 15 nos diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém. Meus irmãos, nós temos visto aqui que a igreja de Colossos estava enfrentando um problema. Já no início dessa igreja, ela lidava com aquilo que ficou conhecido como heresia de Colossos, que era uma mistura de elementos da filosofia, do judaísmo e das religiões do Oriente, que estavam se infiltrando na igreja. E nós sabemos que boa parte do pensamento grego entendia a matéria como algo mau, e que, portanto, qualquer ideia que associasse a matéria a Deus era tido como algo errado. Nesse sentido, algumas doutrinas bíblicas foram atingidas por esse tipo de pensamento. Então o apóstolo Paulo está lidando com essa heresia. Nós vimos aqui na introdução dessa carta, por exemplo, havia culto aos anjos, havia também uma série de ritos que eram acrescentados à fé, como sendo elementos essenciais para complementar a salvação. Então Paulo vai bater de frente com esses ensinamentos, mostrando que Cristo, a sua obra, é suficiente para a nossa salvação. A obra de Cristo nos é suficiente. Essa heresia de Colossos, ela se estruturou especialmente no segundo século e ficou conhecida como o gnosticismo. Então, observamos que desde o início do cristianismo, os irmãos tiveram que lidar com falsos ensinamentos. Nos nossos dias não é diferente. E daí a necessidade que nós temos de nos aprimorarmos no conhecimento bíblico, nos aprofundarmos, porque hoje há uma dificuldade maior ainda de identificar os falsos ensinos, porque eles estão cada vez mais próximos daquilo que é verdadeiro. Então, se antigamente as heresias eram como diferenciar o preto do branco, hoje nós temos que diferenciar tons e sobretons, coisas muito próximas. Porque o problema hoje é que muitas pessoas no meio evangélico, elas mantêm alguns elementos do cristianismo, mas elas distorcem as verdades básicas e fundamentais da fé. Daí a dificuldade que as pessoas têm hoje de identificar os falsos ensinos. E quando a gente vai apontar alguns desses falsos ensinamentos, as pessoas dizem: mas ali fala em nome de Deus, ali fala no nome de Cristo, fala de salvação pela fé. Mas só que esta fé muitas vezes já é corrompida, e nós precisamos cada vez mais de um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, para não nos deixarmos levar pelos ventos de doutrina. Essa heresia que já estava ali presente na
igreja de Colossos, com respeito à criação, alguns entendiam o seguinte, que toda a matéria é má, tudo que existe no universo que é físico é mal, e portanto Deus não criou a matéria, Deus não criou o mundo. Mas quem criou o mundo? Havia um entendimento de que de Deus fluíam várias emanações ou espíritos, e estes espíritos evoluídos, eles teriam criado o mundo. Na filosofia de Platão seria o demiurgo. Então uma dessas emanações de Deus criou este mundo, né? Então criou a partir de uma matéria eterna, pré-existente, mas não foi Deus que criou, porque ele, sendo um espírito bom, puro e santo, não poderia ter criado esse universo. Com respeito a Cristo, eles defendiam que Cristo, portanto, é uma dessas emanações de Deus, né? E eles entendiam que Cristo é o espírito mais puro. Entre essas emanações de Deus, havia uma que era a mais perfeita, que era um espírito mais puro, e este era identificado como sendo Cristo, mas um Cristo completamente esvaziado da sua majestade. É como se ele fosse um ser humano como nós, mais elevado em espírito, em sabedoria e virtudes, mas sem os atributos de divindade, glória, eternidade e daí por diante. Agora nós vamos observar que faz todo sentido, por isso que eu trouxe todas essas informações, porque faz sentido, meus irmãos, Paulo defender com tanta veemência dos versos 23, do verso 13 até o verso 23, a supremacia de Cristo na obra da redenção. Nós vimos isso a semana passada, versos 13 e 14. Hoje Paulo vai defender a supremacia de Cristo na criação, e Paulo vai defender, contrariando o pensamento dos que defendiam a heresia de Colossos e posteriormente o gnosticismo, que Cristo não é uma emanação de Deus, Ele é o próprio Deus, e Paulo vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele está acima de toda a soberania, né, de potestades. Nele foram criadas todas as coisas. Aliás, Paulo vai dizer que tudo pertence a Ele, porque tudo foi criado para Ele. Então faz sentido o porquê de Paulo dar tanta ênfase à obra de Cristo na redenção, na criação, e nós vamos ver na próxima semana, se Deus assim nos permitir, a partir do versículo 18, a supremacia de Cristo na igreja. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o supremo pontífice. O pontífice da igreja não é o Papa. Pontífice é uma palavra que significa aquele que constrói pontes. Na doutrina católica, portanto, o Papa é aquele que constrói pontes entre as pessoas e Deus. Cristo é que é o supremo pontífice, Ele é o cabeça supremo da igreja. Vamos então à exposição do texto? Volte seus olhos aí para o verso 15. A parte inicial, Paulo diz assim: este é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem aqui é um ícone, e essa palavra significa que aquele que representa fielmente a imagem correspondente. Quando Paulo diz, portanto, que Cristo é a imagem do Deus invisível, significa que não existe outra representação mais fiel de Deus do que Cristo. Aqui a gente começa já a estabelecer algumas coisas, de que se Cristo é a imagem perfeita do Pai, vamos ver um texto daqui a pouco na carta aos Hebreus, que o autor diz que Ele é a expressão exata. Significa dizer que Cristo não é uma criatura,
Ele é correspondente com o Pai, ele representa o Pai, ele manifesta a glória da divindade. Contrariando, portanto, o pensamento de que Cristo é uma emanação de Deus, um espírito elevado, um homem elevado, Paulo diz ao contrário, ele é a imagem do Deus invisível. Eu quero ler com os irmãos o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, verso 3, que nos diz assim, se referindo a Cristo, se os irmãos observarem nos versos anteriores, é importante até que vocês deem uma lida nos versos anteriores, mas o verso 3 diz, ele, se referindo a Cristo, que é o resplendor da glória, agora observe, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu acho muito interessante essa expressão que o autor aos Hebreus usa. Nós não podemos dizer que é Paulo. Aliás, essa discussão acerca da autoria da carta aos Hebreus, ela perpassa toda a igreja. Alguns dizem que é Paulo, outros falam que é Apolo. O fato é que nós não sabemos, mas parece muito essa linguagem que o autor aos Hebreus usa aqui com aquelas que são usadas nas cartas de Paulo, porque o autor diz que ele é a expressão exata, ou seja, ele reflete de maneira perfeita e como ninguém e como nada a glória do Pai. O próprio Jesus, meus irmãos, testificou a esse respeito. Os irmãos se lembram daquela passagem, eu vou mencioná-la, João capítulo 14, verso 9, quando os discípulos chegam para Jesus, e de modo especial Filipe, e eles inquietos, querendo conhecer o Pai, e eles viram para Jesus e dizem, ou Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde para eles no verso 9, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Se você quiser conhecer a Deus, se você quiser experimentar a glória de Deus, a melhor maneira de fazer isso é olhando para o Filho, é se rendendo ao Filho, é olhando para Ele, e nele você vai ver a glória do Pai manifesta em sua pessoa. Meus irmãos, o apóstolo João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 18, ele disse o seguinte a respeito de Cristo: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Agora, como é que nós de fato sabemos que Deus existe e quais são as características do seu ser? Olhando para o Filho que revelou o Pai a nós. Por que Deus se revelou? Porque Cristo teve que vir até nós e mostrar-nos a imagem exata do Pai. O ser humano, meus irmãos, ele tem necessidade de ver. Nós somos extremamente sensoriais. A gente gosta de pegar, de sentir. E Deus, sabendo disso, no Antigo Testamento estabeleceu uma série de ritos, de práticas, com o objetivo exatamente de aguçar os nossos sentidos. A gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, os sacrifícios, os banhos, os aromas, os incensos, o sangue derramado. Todos esses elementos foram dados por Deus numa fase ainda de infância de Israel, porque o ser humano é ávido por ver, por pegar, por sentir.
Ainda hoje, na Nova Aliança, nós somos assim. É claro que essas imagens, essas figuras, elas foram aperfeiçoadas, digamos assim. No Antigo Testamento, Calvino dizia que o relacionamento de Deus e os símbolos eram cruentos, sangue, vivo. Mas no Novo Testamento nós temos simbolismos também, onde Deus, por meio dos sentidos, desperta em nós a fé e nos aperfeiçoa na fé. Santa Ceia, batismo. Por que Deus estabeleceu esses símbolos na Nova Aliança? Porque nós temos a necessidade de ver, de pegar, de sentir. Recentemente eu ouvi um pastor falando sobre o momento da Santa Ceia, e é exatamente esse sentimento que o pastor tem. Os irmãos não percebem, mas uma das melhores sensações na hora da mesa da comunhão é quando a gente tira a tampa da bandeja dos cálices e a gente sente aquele cheiro do suco da uva ou do vinho em alguns lugares que usa. É como se a gente estivesse experimentando um pouco daquilo que o sacerdote experimentou no Antigo Testamento, quando eles sentiam o cheiro do sacrifício e aquilo subia até Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus mandou o seu Filho para ser a expressão exata do seu ser, porque nós temos a necessidade de ver e devemos nos contentar com o fato de Deus ter se revelado a nós em Cristo Jesus. Paulo diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Observe no verso 15 ainda. Paulo vai dizer que Ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, Cristo é Senhor sobre a obra criada. Essa palavra primogênito aí, ela tem sido alvo de muitas discussões ao longo da história da igreja. Alguns entendem que a palavra primogênito aqui é primeiro. Nesse sentido, portanto, Cristo teria sido a primeira criatura de Deus, aquele que foi criado com maiores atributos. Mas nós entendemos, irmãos, que a palavra primogênito aqui não significa o primeiro, mas aquele que tem a primazia. E com base em que nós afirmamos isso? Com base nos versos seguintes. Se os irmãos observarem os versos 16 e 17, Paulo vai mostrar exatamente que Cristo tem a primazia sobre a criação. Ele é o cabeça, Ele é o chefe, Ele é o Senhor de todas as coisas. Portanto, a palavra primazia aqui não é o primeiro no sentido de criado, mas no sentido de que é Ele quem tem o governo de todas as coisas. Deus sujeitou todas as coisas ao Filho. É nesse sentido, portanto, que nós entendemos que Cristo é a primazia da criação. Essa é uma profecia, uma promessa do Antigo Testamento. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 89, versículo 27. Salmo 89, versículo 27, que nos diz assim: por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Observe que o Salmo 89 associa a palavra primogênito com posição elevada, com honra, com primazia. Então é nesse sentido que nós entendemos que a palavra primogênito aparece aqui em Colossenses 1,15. Meus irmãos, isso aqui parece uma questão apenas teórica, mas não. Por conta dessa compreensão aqui, no século III surgiu uma heresia, no século IV, melhor dizendo, surgiu uma heresia chamada arianismo. O arianismo se sustentava nessa compreensão de que Cristo não é Deus, Ele é uma emanação de Deus. Essa heresia surgiu
a partir de um presbítero da igreja de Alexandria, chamado Ário, que ele entendia exatamente dessa forma, que Cristo era uma espécie de espírito iluminado, mas ele não era Deus. Essa heresia dividiu a igreja, e ela foi combatida em 325 no concílio de Nicéia por um diácono chamado Atanásio. Interessante, né? Quando a gente faz essas associações, porque se de um oficial da igreja surgiu a heresia, o outro oficial, Atanásio, um jovem, ele posteriormente foi banido da igreja por conta disso, né? Mas em 325 no concílio de Nicéia, o concílio estabeleceu uma declaração na qual dizia que Cristo era da substância do Pai, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Vero Deus, vero homem. Às vezes a gente acha assim que as doutrinas, elas sempre foram defendidas ao longo da igreja. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Quantos irmãos tiveram que queimar neurônios, no bom sentido, para poder defender a fé, meus irmãos, diante de heresias que naquela época estavam nascendo. Hoje, esta é uma verdade já estabelecida ao longo dos concílios, a partir do aprimoramento dos estudos, mas naquela época muitos irmãos sofreram perseguição, como é o caso de Atanásio, que era um diácono da igreja de Alexandria, por conta das suas posições. Eu já abro um parêntese aqui, que nós hoje, se necessário for, a gente deve pagar o preço também em nome da verdade do Evangelho. Muito daquilo que nós temos hoje já mastigado em termos de teologia, e que a gente pode defender a nossa fé, muitos irmãos tiveram que pagar um preço altíssimo para que essas verdades fossem estabelecidas como elas chegaram até nós. Então, na parte B do verso 15, Paulo vai mostrar que Cristo, ele tem a primazia, ele é o primogênito de toda a criação. Agora vamos para o verso 16, porque Paulo vai mostrar nesse verso, a parte inicial, que Cristo é o arquiteto da criação. Vejam o que diz aí o texto: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas. Cristo é o planejador da criação. Os irmãos se lembram da exposição do capítulo 8 de Provérbios? Quando a sabedoria diz que estava lá no princípio e que ela era a arquiteta da criação. Aquele que planeja, que ordena. O sentido é, meus irmãos, que Cristo na criação, ele colocou ordem no caos que havia. O livro de Gênesis, no início, diz que a terra era um caos. Havia água sobre a superfície da terra, o Espírito de Deus pairava sobre ela. E Deus, pela sua palavra, foi dando ordem, e tudo foi se formando, se organizando. Na teologia nós entendemos que a palavra de Deus ali, ativa, criativa, era o Filho. Porque João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós entendemos, portanto, que quando Deus dizia haja, ali era o Verbo em ação, o Filho, dando ordem ao caos que havia na criação, ou antes das intervenções de Deus.
Agora, quando a gente pensa em Cristo como o arquiteto, os irmãos já devem ter ouvido essa expressão, o grande arquiteto do universo, o Gadu. Essa é uma ideia da maçonaria. Os maçons entendem que existe um grande arquiteto desse universo. Qual é a diferença entre esse grande arquiteto da maçonaria e o grande arquiteto que a Bíblia nos apresenta? Porque Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas. É que, diferente da maçonaria, o nosso Deus é um Deus pessoal. O Gadu é uma entidade impessoal. Nós não entendemos dessa forma, nós entendemos que Cristo é o arquiteto pessoal, Ele se revela, Ele se deixa conhecer, como o próprio apóstolo Paulo coloca aqui. E eu chamo a atenção dos irmãos, que Paulo diz que tudo foi criado por Ele, no céu. E aqui eu fico pensando nessa grandiosidade do universo. Quando a gente estuda um pouco sobre a questão dos astros e do universo, a gente fica boquiaberto. Porque, meus irmãos, a criação é algo fantástico. É por isso que o salmista no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Recentemente eu assisti a um filme de alguns astronautas que foram para Marte. Eles tinham uma missão lá em Marte para saber se tinha sinal de vida, como quase todas essas missões. E os astronautas saíram da cápsula, para fazer um concerto na parte externa, e a imagem mostra assim aquela vastidão. E só lembrando que eles estavam ainda na Via Láctea, que é uma das bilhões de galáxias que existem no universo. A nossa Via Láctea, ela não foi ainda estudada, explorada quase um nada. Ela foi explorada quase um nada. Só a nossa galáxia. Agora, quando a gente imagina que nesse universo existem bilhões de sistemas, bilhões de sóis, de luas. Então Paulo diz que Ele criou todas as coisas nos céus e sobre a terra, e ele continua dizendo, as visíveis, tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, mas Paulo diz ainda que ele criou as invisíveis. Ciência moderna antecipada. O que é que Paulo estava pensando aqui quando ele falou que Cristo criou as coisas invisíveis? Ele estava só pensando em seres espirituais? Absolutamente não, meus irmãos. Ele estava pensando aqui naquilo que os nossos olhos não podem ver, mas que faz parte desse mundo físico. A gente pode pensar, por exemplo, nos átomos que formam toda a massa, tudo aquilo que é matéria no universo, elétrons, a própria energia. Então, o que Paulo está dizendo é que a obra de Cristo na criação é abrangente. Ele criou os céus, e a gente pode pensar aqui nos astros e tudo que existe no universo, a terra, a criação que nós nos relacionamos com ela, as coisas visíveis e também as invisíveis. E ele continua dizendo, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Parece-nos que Paulo agora, nessa parte final do verso 16, ele está pensando nos seres angelicais, que também foram criados por Deus, foram criados por Cristo, o cabeça de toda a criação. Agora, primeiro Paulo diz que tudo foi criado nele, apontando para o seu planejamento.
Mas vejam que no verso 16, ainda, Paulo diz que tudo foi criado por meio dele. Ele de fato é o construtor. Tudo foi criado nele, e aí no verso 16 ainda ele diz: tudo foi criado por meio dele. Vamos ler o texto bastante conhecido de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. O texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse universo não surgiu de maneira espontânea. Ontem à noite eu estava com os meninos antes de dormir. Nós estabelecemos um princípio de que todas as noites antes deles dormirem a gente lê já um texto previamente selecionado, e a gente lê um versículo e a gente medita naquele versículo juntos. E nós iniciamos ontem, depois de alguns salmos que a gente estudou, o Salmo 19. E eu conversando com eles sobre o quanto essa criação de Deus exibe a sua glória. É impossível um cientista honesto, com toda a pesquisa que ele tem, e ele olhar para a sua pesquisa e chegar à conclusão de que isso veio do caos. Se ele for intelectualmente honesto, ele não vai chegar a essa conclusão. Meus irmãos, tudo que existe nesse universo tem ordem, existe propósito. Cada coisa foi posicionada por Deus no seu devido lugar e tem uma função específica para aquilo. O posicionamento dos astros, por exemplo, a influência da lua na terra, a gravidade fazendo com que a terra fique um pouco achatada. A força da gravidade é tão grande que a terra não é totalmente redonda, esférica, ela é um pouco achatada. E isso influencia, por exemplo, no fato de que o mar está na mesma altura, mas não invade os continentes. Existe ordem em todas as coisas, o sol posicionado no seu devido lugar, a lua também. Tudo funciona de maneira harmônica. E dizer que a ordem que existe no universo veio da desordem é ir contra um princípio básico da física, de que o caos não produz ordem. O caos gera caos. Este mundo foi criado ordeiro, e as desordens que existem nele são decorrentes da desobediência humana, das influências do ser humano na criação, produzindo os seus males. É impossível, portanto, alguém olhar para esse universo e dizer assim: isso aqui veio da desordem, do caos. O texto diz que tudo foi criado por meio dele, por intermédio dele. Agora olha só, além de arquitetar e de ser o construtor, o criador, Paulo conclui o verso 16 dizendo: e para ele, tudo pertence a ele, tudo é para a glória dele. Cristo é o fim para o qual todas as coisas existem, e a meta para a qual todas as coisas devem se mover. O alvo de todas as coisas é Cristo, tudo converge para ele. Cristo não apenas é o planejador, o arquiteto, não apenas o construtor, mas também é o dono. Todo lugar que ele coloca a sua mão, ele diz: é meu.
inclusive o diabo. O diabo não tem uma esfera de governo, como eu falei a semana passada, autônoma. O próprio império das trevas é uma dimensão do império maior, do reino de Deus. E Satanás, portanto, tem uma esfera de atuação que está dentro da vontade permissiva de Deus. Ele está sujeito ao governo de Deus, o qual ele exerce por meio de Cristo, o Senhor de todas as coisas. Vejam que no verso 17, a gente já está caminhando aí para o fim, esse é o último versículo. Na primeira parte, Paulo vai mostrar a pré-existência de Cristo, contrariando novamente aqui os protognósticos, os que defendiam a heresia de Colossos. Paulo diz: Ele é antes de todas as coisas. Ele existia antes de tudo. Ele existia antes da matéria. Ele criou a matéria. Quando Gênesis diz que do nada Deus criou todas as coisas, significa que não existia uma matéria-prima a partir da qual Deus criou o universo, porque se existisse, ela teria que ser eterna, e a matéria não é eterna, somente Deus é eterno. Então, do nada, Ele criou, e Cristo, portanto, já existia antes de tudo. Mas Paulo conclui dizendo que Cristo também mantém, sustenta, quando ele diz: nele tudo subsiste. Sabe qual é o ponto aqui, meus irmãos? É que Cristo, atualmente, Ele atua como um preservador, como sustentador da criação. Sabe por que esse mundo não entra em pânico? Sabe por que muitos anos depois os astros continuam girando na mesma posição, não se chocam, apesar de vez em quando a NASA nos dá um susto, dizendo que vem alguma coisa aí na direção da gente, mas tudo está no seu perfeito lugar, apesar das intervenções humanas. E a razão disso é porque tudo subsiste em Cristo. Ele mantém, Ele sustenta, Ele governa este universo. E eu entendo que de duas maneiras, por meio das leis naturais. Aí a gente pode pensar na lei da física, na lei da química, da matemática e nas leis naturais que existem, que nós conhecemos aí. Mas Cristo governa também por meios sobrenaturais. As intervenções de Deus, por exemplo, milagres, períodos de seca, não havia previsão nenhuma, e de repente o povo de Deus começa a orar, e Deus muda os tempos. Deus faz soprar o vento, não era esperado, mas Ele que criou todas as coisas, que mantém, que sustenta, Ele pode mudar a ordem das coisas. Uma enfermidade que do ponto de vista humano era incurável, e de repente Deus vai com a sua mão de providência e cura. Um livramento num acidente que do ponto de vista humano a dinâmica era para ser uma tragédia. Se fosse deixar para a lei da física dizer o que iria acontecer, era uma tragédia, e Deus vai e coloca a sua mão, intervém. Deus continua governando, porque tudo subsiste em Cristo.
Ele mantém e sustenta esse universo com o seu poder. Meus irmãos, já caminhando para o fim desse estudo, nessa noite, eu entendo que nós precisamos, como servos de Deus, nos fiar nessas verdades bíblicas, especialmente nos tempos que nós vivemos, tempos às vezes turbulentos, e que algumas pessoas chegam a duvidar de que de fato existe um Deus no controle de todas as coisas, ou será que Deus criou esse mundo e deu as costas para ele e deixou ele simplesmente ser governado pelas leis naturais e não intervém? Deus intervém, Cristo intervém na sua criação, porque Ele mantém todas as coisas pelo seu poder. Nós precisamos, portanto, continuar confiando na providência de Deus. Precisamos continuar confiando nesse Deus soberano, que dirige todas as coisas com o seu poder. Nada acontecerá nesse mundo que irá tomá-lo de surpresa, porque Ele criou, Ele escreveu a história, e Ele está no palco da história, conduzindo todos os eventos para a glória dEle mesmo e para o bem do seu povo, da sua igreja, como nós vamos ver no nosso próximo estudo. Que o Senhor possa nos encorajar por meio dessas verdades gloriosas. Cristo é Senhor, Ele tem a primazia na redenção, Ele tem a primazia na criação, e Ele também tem a primazia, Ele é supremo sobre a sua igreja. Amém.